Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e hoje eu trouxe um vídeo com uma temática um pouquinho diferente para a gente refletir no dia de hoje, que é: não aceite migalhas, levante-se, Deus te ama. E por que eu resolvi trazer esse vídeo? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que têm andado de cabeça baixa, muitas pessoas que têm se sentido inferior às outras e que têm vivido a vida delas tentando agradar pessoas. E eu percebo que é muito difícil a gente viver a nossa vida tentando agradar outras pessoas, porque acaba que a gente, nessa rotina, nesse contexto, a gente acaba se diminuindo demais. A gente acaba mendigando migalhas das pessoas. E eu gostaria aqui de começar com o texto de um versículo bíblico que está lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás por cima, e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, assim, aqui o Senhor fala que se a gente permanecer dentro da palavra dele, em obediência a ele, que ele vai sempre colocar a gente por cima e não por baixo. Porém, o que acontece? O mundo que a gente vive hoje, ele acaba destacando as pessoas que têm muito status. Por exemplo, pessoas que têm uma casa boa, que têm um carro bom, que têm um bom emprego, geralmente são aquelas pessoas que outras pessoas querem estar mais próximas, que são pessoas que têm um status maior. Só que a própria palavra do Senhor diz, eu vou deixar a referência aqui, que o Senhor ele não vê como o homem vê. Ou seja, quando Deus ele escolhe alguém, quando Deus ele olha pra gente, ele não olha pra gente como com o nosso corpo físico e também com o status que a gente tem, se a gente tem casa, se a gente tem carro. Então, assim, eu gostaria de falar para você mesmo que tem se sentido de cabeça baixa, que tem muitas vezes mendigado a atenção das pessoas, que tem buscado nas pessoas coisas que não vão satisfazer o seu interior, porque somente o Senhor pode te satisfazer. Tem um livro do Augusto Cury, eu não vou me lembrar qual que é, mas em um dos livros dele, ele fala assim que ele faz uma pergunta pra gente: se a gente entra na casa de uma pessoa e enfia a cabeça na lata de lixo da casa da pessoa. E obviamente que a gente vai responder que não, que a gente jamais faria isso. Só que ele fala que muitas vezes a gente faz isso. A gente entra na casa das pessoas e enfia a cabeça na lata de lixo. Por quê? Muitas vezes a gente vai a lugares que a gente não quer, porque a gente acha que a gente precisa estar ali por uma questão de fazer a presença mesmo. E muitas vezes a gente está em lugares que a gente não gostaria de estar, e quando a gente chega em casa a gente começa a se sentir mal. Porque a gente vê coisas, a gente participa de coisas que a gente não gostaria de estar participando. E a gente poderia ali estar fazendo outras coisas que a gente gosta e que agradam mais o Senhor. Então, todas as vezes que a gente tenta agradar as pessoas demais ou fazer coisas que a gente não quer somente para o bem-estar dos outros, a gente acaba enfiando a nossa cabeça na lata de lixo. E isso é muito sério. Porque a gente vai fazendo isso vai acumulando, isso pode até desenvolver na gente uma depressão, um mal-estar mesmo, por estar fazendo coisas somente para agradar as pessoas. E deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, ele quer te colocar por cabeça e não por cauda. Mas muitas vezes a gente precisa tomar uma atitude, a gente tem que entender que a gente não é obrigado a agradar todo mundo, que a gente mais vale agradar a Deus do que agradar ao mundo. Porque o Senhor, ele é um Deus que, independente do status que você tiver, independente da luta que você estiver passando, ele vai estar ao seu lado. Mas, infelizmente, o ser humano, ele não é assim. Eu gostaria aqui de deixar uma outra frase do Augusto Cury, que ele diz assim: alguém pode rasgar-lhe a pele, sem que você permita, mas jamais poderá invadir a sua mente, se você não permitir. Não se permita ser invadido. E eu falo nesse contexto de família,
de relação amorosa, de relacionamento até mesmo com o pai, com a mãe, com o irmão, de qualquer tipo de relacionamento. Se você não se sente bem, se você sente que você faz as coisas somente para agradar as pessoas, mas que aquilo está te fazendo mal, não faça. Não mendigue a atenção de seres humanos, porque isso um dia ele vai te prejudicar, isso vai te fazer mal. O Senhor, Ele é um Deus que eu coloquei outro dia no Facebook uma postagem que fala que o Senhor, Ele nos deu o tudo dele. O nosso preço, ele foi muito alto para a gente poder viver a nossa vida tentando agradar pessoas, para a gente viver triste em prol da alegria dos outros. Então, assim, o preço que a gente tem é um Deus crucificado. Porque esse foi o preço do Senhor que se despiu de toda a sua glória para poder fazer a gente colocar, a gente estar de pé. E muitas vezes a gente mesmo se coloca por baixo, tentando agradar todo mundo. Então, assim, saiba que o Senhor te ama. Ele quer te colocar de pé. Ele não quer te ver por baixo. Mas para de enfiar sua cabeça na lata de lixo. Para de tentar querer agradar todo mundo. Para de aceitar coisas que as pessoas falam com você. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes tem pessoas que são muito rudes com os outros. São muito grossas mesmo. E as pessoas, elas são assim porque outras pessoas aceitaram. Mas a partir da hora que a gente olha pra gente e fala, eu não aceito isso, a pessoa, ela acaba mudando a atitude dela conosco, porque ela percebe que a gente não, a gente não aceitou aquela palavra, a gente não aceitou ser tratado. Então não aceite menos daquilo que o Senhor tem para você, porque o Senhor ele não te fez para ficar por baixo, para ficar aceitando tudo quanto é tipo de coisas que vem para você. Aprenda a filtrar as palavras que você ouve. Não é tudo que as pessoas falam com a gente que a gente tem que tomar pra gente, que a gente tem que aceitar. Tem coisas que a gente tem que mandar para fora, senão a gente acaba adoecendo. Então fica essa palavra de reflexão para você. Eu espero realmente que você obedeça aos mandamentos do Senhor, como diz aqui em Deuteronômio, para que o Senhor ele coloque sempre você de cabeça erguida, que você pare de olhar para baixo, que você pare de aceitar migalhas das pessoas, porque o que o Senhor tem para você, Ele quer te colocar de pé, porque o Senhor não quer ver ninguém de cabeça baixa. Muito obrigado por ter ouvido o meu vídeo até aqui. Fiquem com Deus e Jesus abençoa.